baseada em uma história verídica. Em 1941, Thurgood Marshall era o único advogado trabalhando para a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. A missão dele era defender pessoas falsamente acusadas de algum crime devido à sua raça. Distribuição Sony Pictures. Igualdade e Justiça. Hugo, Oklahoma. Uma confissão? É assim que eles chamam. Billy Lyons foi jogado na cadeia por 3 dias sem nenhum motivo. Bridgeport, Connecticut. No caso de Inês Washington contra a empresa de ônibus CREL, senhores, eu revisei todos os documentos e relatórios na minha sala e estou preparado para dar a sentença. O tribunal considera que a intimação da queixa foi de fato feita no endereço incorreto, como argumentou o advogado Friedman. Portanto, a petição de anulação do requerente foi concedida. Obrigado, meritíssimo. Bom trabalho, Friedman. Agora, para conseguir essa confissão, o agente especial Chitwood, enviado pelo próprio governador, levou este taco, seu batedor de negros, como ele chama. Amarrou Billy Lyons a uma cadeira e bateu na cabeça de Billy Lyons com ele. Mesmo assim, o Billy Lyons insistiu que ele não havia golpeado. Mostramos o perdedor que ele é. Você tem habilidade para detectar detalhes técnicos. Obrigado, Sr. Sprague. Vou mandar mais arquivos para você, caso tenha tempo. Eu sempre tenho tempo. Ótimo. Eles o forçaram a entrar em seu carro e o levaram para a cena do crime. Os corpos haviam sido queimados e estavam se decompondo. Tiraram alguns ossos desses cadáveres, colocaram em uma panela e eles deixaram nas mãos do Billy Lyons. Eles mesmos admitiram isso. Delirando de tanta exaustão e dor, Billy Lyons confessou um crime que ele não cometeu. E é com base apenas nessa confissão que eles agora querem pendurar Billy Lyons pelo pescoço até que morra. Você vai pegá-los na próxima vez. Talvez não haja uma próxima vez. Precisamos do agora. Está bem. Quando volta para casa? Vou pegar o próximo trem para Knoxville. Devo estar em casa por volta do meio-dia de quarta-feira. Tudo bem. Se cuida. Eu te amo. Amo você também. Tchau, amor. Te vejo em breve. Ô, garoto! Ô, garoto! Garoto, o que você pensa que está fazendo aqui? O que acha que vai fazer, negão? Eu vejo vocês outra hora. Miserável. Vamos dar um susto. Nova York, Nova York. Bom dia, Sr. Marshall. Bom dia. Bem-vindo de volta. Obrigado. Pesadelo em Greenwich. Thurgood, você vai para Bridgeport. O quê?
Agora? Não, eu jurei para o Buster que eu... Quantos Thurgood existem aqui? 5 ou 10? Só tem um. E ele vai colocar o traseiro dele no trem amanhã. Por quê? Por quê? Pesadelo em Greenwich, por isso. Thurgood, esposa atacada por motorista negro. Aqui está o seu porquê. Thurgood, que tal medo em Connecticut? Qual é a reação? Medo. Estamos recebendo ligações do país inteiro. Negros sendo demitidos. Famílias brancas com medo de nos receber em suas casas. Bom, se não podemos trabalhar como domésticos, famílias negras vão morrer de fome. E é um momento péssimo para perder metade da nossa equipe. Tem de tudo, não tem? Eleanor Strubing, uma socialite de cabelos claros de Greenwich, foi vítima de um ataque bestial em seu próprio quarto. Sim, e o menino que eles têm sob custódia é um filho nativo da Terra. Olha só isso. Uau. Joseph Spell. Empregado negro, sem formação e com um passado criminoso. Uma fábula que a imprensa da cidade de Nova York vai devorar até o último pedaço. É, eles estão famintos por isso aqui. Nós também. Se vencermos este caso, nossos grandes doadores voltarão com tudo. Thurgood, só temos 13 milhões de negros dependendo de você. Irwin disse que iria encontrá-lo aqui. O quê? Seu irmão disse que iria encontrá-lo aqui. Sabe, nadando. É um belo maiô. Quem é você? Ted Lancaster. Bridgeport High, não se lembra? Trombone? É, eu ainda toco aquilo, cara. O que faz aqui, Ted? Eu tô trabalhando com a NAACP de Bridgeport. Aliás, eu sou o representante dela e preciso de um favorzinho. Você conhece o caso Spell? O cara que atacou a garota de Greenwich? Isso. O Nacional está enviando um advogado da cidade para cuidar da defesa dele. Precisamos de um local para ele ser admitido. Desculpe, mas eu não vou fazer isso. Não tem mais exigência. Não tenho interesse. Pensa na publicidade. É exatamente nisso que estou pensando. Olha, o seu irmão acha que Meu devia... irmão é um perfeito idiota. Escute, Ted, muito obrigado por pensar em mim. Sinceramente, eu sou muito grato. Mas eu não pego casos criminais, ok? Encontre alguém que queira esse tipo de atenção. O Irwin já protocolou os documentos no tribunal. Ele fez o quê? Eles estão unidos e vêm de muitas partes do país. Os relatos Um jornal, por favor. dos protestos, por enquanto, são pacíficos. E estão Thurgood Marshall, concentrados na região de Londres. Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Sam Friedman. Da Friedman e Friedman. É um prazer conhecê-lo, Sam. Me dê uma mão aqui, pode ser? Claro. O que tem aqui? Cimento? Armas. Livros, Sr. Friedman. Minha biblioteca de direito. Ela vai para onde eu vou. Olha, eu disse ao Ted Lancaster que faria você ser aceito como um favor, mas não posso me envolver em um caso como esse. E por que não? Eu defendo uma seguradora, sabe? Casos de acidentes. Tenho uma reputação a zelar. Deve ser bem difícil. O quê? Ter uma reputação a zelar. Já conheceu o nosso cliente? O seu cliente? Não, eu estava esperando... Então vamos começar. Polícia de Bridgeport. Temos mais um chamado. Faculdade de Direito da Universidade de Maryland. Eu ia andando de casa até lá. Mas não aceitavam pessoas de cor, então eu estudei em Howard. 1h30 de ônibus e uma faculdade muito conhecida por seus fracassos. É uma pena. Não. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eles tinham contratado um novo reitor, Charles Hamilton Houston. Ele virou aquele lugar de cabeça para baixo e me ensinou tudo que eu sei. Inclusive como processar a Universidade de Maryland. Você os processou? Pode apostar que sim. Logo que eu passei no exame da ordem. E? A Suprema Corte ordenou que os malditos se integrassem. Você enviou seu caso para a Suprema Corte dos Estados Unidos? O quê? Não. Para a Suprema Corte de Maryland. Só no ano passado que eu fui para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Seu garoto irá recebê-lo.
Spell, seu advogado está aqui. Sr. Spell? Eu sou Thurgood Marshall. Trabalho com a NAACP. Já ouviu falar? Você é advogado? Sou. Esse é Sam Friedman. Ele também é advogado. Podem ir embora. Não tenho dinheiro para advogados. Alguém aqui pediu algum dinheiro? Estuprou aquela mulher, Joseph? Não. E por que ela diz que sim? Não sei por que ela está dizendo isso. Ela disse que você estuprou e tentou matá-la. É mentira. Eu estava em White Plains, em um clube. Vamos, Joseph. A noite inteira? Não, a noite toda não. Eu estava em casa, mas não consegui dormir. Então fui jogar cartas. Voltei umas 6:30. Alguém viu você lá no clube? Sim, mas eu não sei os nomes deles nem nada. Para ter um álibi como defesa, precisa de testemunhas, Joseph. Ou será a palavra dela contra a sua. Em quem você acha que vão acreditar? Tinha um policial. Um policial? Ele me parou em Port Chester. No caminho para o clube, ele conferiu minha carteira e me liberou. Que horas eram? Eu não sei. Olha, talvez umas 3 da manhã. Já vou te adiantar uma coisa. Nós da NAACP não somos como a maioria dos advogados. Representamos apenas pessoas inocentes, pessoas acusadas por causa da sua raça. Essa é a nossa missão. Você entendeu? Então eu preciso saber, e olhe para mim agora. Você fez o que disseram que fez? Eu nunca toquei naquela mulher. Ok, Joseph. Tem advogados agora. Troque de estação à vontade. O que você sabe sobre o promotor? Lauryn Willis. Ele já nasceu formado em Yale. Se você não foi ao Mayflower, não existe para ele. Estão cuidando para que ele seja senador. O que você sabe sobre o juiz? O juiz Foster? Antigo sócio no escritório do pai do Willis. Resolvo sua contratação segunda cedo e depois Precisa voltar a defender os pedidos de seguro. É, eu sei. Ah, então você gosta de Langston Hughes, hein? Claro, você não? Eu não dou a mínima para poesia nenhuma. Para com isso. Na verdade, eu fiz faculdade com o Langston. Eu só queria que ele tivesse feito algo mais valioso com seu tempo. Outro uísque, Sr. Marshall? Claro. O Ted também tem um diploma de direito da Fordham. Você me disse que era motorista? Sim. O estado de Connecticut decidiu que não ia permitir que eu tirasse a licença para praticar direito. No entanto, foram generosos o bastante para me dar uma carteira de motorista. Entendo. E você, Irene? O que quer ser quando crescer? Enfermeira igual a sua mãe? Não, Advogada, então? não. Quero ser piloto de caça. Uma piloto de caça? Uau! Eu me sinto muito mais seguro sabendo disso. Bom, é hora de dar boa noite ao Sr. Marshall, Rainey. Boa noite. Tem filhos? Buster e eu estamos tentando há um tempo. Buster é minha esposa. Às vezes as pessoas acham que eu estou falando do meu cachorro. Então devia ter um cachorro e chamar de Sra. Marshall. Acha que o menino é culpado? Ei, de que lado você está? As mulheres não saem por aí mentindo que foram estupradas. Vai ter que descobrir por que ela faria isso. Ei, é o Estado que tem que provar alguma coisa. É mesmo? E aí? Oi. O que você pode me falar sobre esse tal de Friedman? O Sam e eu tocamos trombone juntos na banda no ensino médio. Confia nele? No Sam, claro que confio.
Se você derrubasse uma moeda, podia chutar ele nas bolas que ele te devolvia na hora. Não conseguia tocar trombone de jeito nenhum. Por favor, qual a estratégia da defesa? Quem é um parente de Spell? Sou o advogado do Sr. Spell, Thurgood Marshall. Não era o senhor o advogado do Spell, Sr. Freeman? Friedman. Sam Friedman. Do escritório Friedman e Friedman. Escritório local, só isso. Os senhores são da defesa? Seu garoto é inocente, Sr. Friedman. Ele não é Eu quero deixar bem claro a todos vocês, para que não haja mais dúvidas. Nosso cliente, Joseph Spell, é um homem inocente. Vamos tirar uma foto de vocês dois. Todos de pé. O Tribunal Superior já está em sessão. Quem preside é o senhor deputado Carl Foster. Podem sentar-se. O estado de Connecticut contra Joseph Spell. Estão prontos para prosseguir? O estado está pronto, meritíssimo. Sr. Willis, bom dia. Como está seu pai? Está melhor, obrigado. Muita gentileza sua perguntar. A defesa também está pronta, meritíssimo. Muito bem, vamos continuar. Sr. Friedman, fez um pedido para a admissão de um advogado de outro estado. Sim, meritíssimo. O advogado Thurgood Marshall, da Ordem de Maryland. O pedido está aqui na minha frente, Sr. Friedman. Por que precisamos admitir esse advogado, Sr. Friedman? Ele tem um relacionamento de longa data com o réu? Não, meritíssimo, mas... Há quanto tempo ele o conhece? Não muito, meritíssimo, Exatamente há quanto tempo? Bom, ele o conheceu há apenas alguns dias. Entretanto, meritíssimo... Apenas alguns dias? E qual seria um possível motivo para admiti-lo? Você é um advogado perfeitamente capaz, não é, Sr. Friedman? Já defendeu diversos casos, não defendeu? Só casos civis, meritíssimo. Mas o Sr. Marshall está com a NAACP e eles querem se certificar de que o réu receba um julgamento justo. Todos nós queremos isso, Dr. Friedman. Todos nós queremos. Mas ele não é um membro da nossa ordem? Não, não é. No entanto, meritíssimo, o Sr. Marshall é um advogado respeitado. Ele já defendeu um caso na Suprema Corte Americana. Isso não tem influência neste caso. Meritíssimo, posso ser ouvido? Não. Você não pode. A corte ouviu bastante e decidirá. A corte não vê requisito legal para admitir advogados de outro estado nesse caso. Meritíssimo. Contudo, a corte deseja ser justa com as partes e também manter o espírito de equidade. Portanto, a corte permitirá que o Sr. Marshall faça parte da defesa... Com todo respeito. Apenas por escrito, Sr. Willis. O Sr. Marshall poderá ocupar a mesa. No entanto, não poderá falar. Meritíssimo, eu devo falar pelo meu cliente. Argumentar ou interrogar testemunhas. Se ele violar essa decisão, será preso por desacato a esta corte. O senhor também, Sr. Friedman. O senhor irá conduzir esse caso. Eu? Sim, o senhor. O julgamento começará daqui a um mês, às 10 horas da manhã. Sessão encerrada. Todos de pé. Ué, você não vai me defender? O que foi isso que aconteceu? O que aconteceu aqui? Pare, fique quieto. Preciso pensar. Eu não posso fazer isso, você Calado. sabe. O que você disse? Filho da mãe. Eu já defendi casos com juízes que eram grandes dragões do Ku Klux Klan e que me forçavam a entrar pela porta dos fundos. Mas essa palhaçada eu nunca vi. Eu não posso me envolver em um caso como esse. Será que você consegue me ouvir? Isso vai destruir o meu escritório. Isso não é problema meu. É claro que não. Não, você ouviu, juiz. Até que possamos encontrar alguém melhor, seremos só nós dois. O problema é nosso agora.
Sr. Marshall, por favor, uma palavrinha. Sr. Marshall. De acordo com relatos de Eleanor Strubing, Spell a estuprou em casa, a amarrou, amordaçou e a trouxe até aqui. Ele parou o carro a aproximadamente uns 20 metros da ponte. Tirou ela do carro. A jogou da ponte no reservatório mais ou menos por aqui. Jogou pedras nela e saiu de carro. De alguma forma, ela chegou à margem do rio, toda ensopada. Então ela subiu até a estrada. Lá embaixo é bem assustador. Vá lá dar uma olhada por onde ela subiu. Eu? É meu melhor par de sapatos. Por favor, faça alguma coisa que seja útil. Foi aqui que o motorista do caminhão a encontrou. Por que isso? É uma antiga superstição negra. Sempre leve um pouco de terra com você. Sério? Sr. Friedman, a sua foto com o Sr. Marshall está na primeira página. Uau! A foto não saiu nada mal. A minha, não é? A sua esposa ligou. Oh, Sam, perfeito. Onde você estava? Fui pegar uma faca para castrar você. Você deve ser o Irwin. Sou eu. Sr. Marshall, prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Sam, escute, eu tenho uma ótima notícia. Fiz algumas ligações e Harry Gruber quer o caso. Harry Gruber, o comunista. Sam, pelo menos ele é advogado criminal. Ligue para o Gruber, por favor. É pra já. Obrigado. Não é um caso bem definido. Querendo ou não, você precisa pensar bem se quer se comprometer com isso. Você quer que o Partido Comunista assuma? Farão de Spell um mártir de sua própria causa. Não é problema meu. Acha que ele é culpado? Quem decide isso é o júri. O que você acha? Acha que ele estuprou essa mulher e a levou até o reservatório para matá-la? As pessoas fazem coisas estranhas. Exatamente. Elas fazem todo tipo de coisas estranhas, coisas horríveis. Mas jogar uma mulher de uma ponte na água, não checar para ver se ela está morta e depois voltar para a casa dela... Você deve ter uma opinião muito ruim sobre os negros para pensar que qualquer um de nós faria uma coisa tão estúpida. Os documentos dizem que ele foi exonerado do exército. Não estamos na corte, Marcial. Ele foi demitido do último emprego por roubo. Não foram feitas acusações. Ele também deixou a esposa e 2 filhos na Louisiana à míngua. Sim, ele tem antecedentes. Os acusados criminais costumam ter. Eles não são cidadãos perfeitos como nós dois. Mas nada disso torna culpado desse crime. Sam, estamos com Gruber no telefone. O que você quer que eu diga a ele? Não sei, diga que ele é um idiota. Sam, não posso... Irwin, Shania Nagar. Por que eu?
Preciso de alguém que faça o que eu mandar. O que o faz pensar que eu farei o que mandar? Você não tem nenhuma escolha. Não sabe o que faz. É um vendedor e tanto. Não há tempo para isso. Você quer que eu assuma esse caso? Não. Eu preciso que assuma esse caso. O Senhor ordenou a Moisés que fosse ajudar o seu irmão. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Amém. Diga para o Gruber ir para o inferno. Tudo bem. E encontre o policial que parou o Spell. Precisamos de testemunha. Está bem, é pra já. O que é isso? Você disse que nunca defendeu um caso criminal, não é? É isso mesmo. É melhor começar a ler, então. Você tem um mês. Harlem, Nova York. Ei, olha quem voltou. Vem hoje à noite? Não, essa noite não. Depois nós colocamos o assunto em dia. Já chega, você precisa parar de sentir pena de si mesmo. Sou eu que estou enjoando. Todas as manhãs. E já tem um mês. O quê? Ah, você deve estar de Olha brincadeira. a barriguinha. Oh, eu estou vendo. É? Uhum. Eu não vou a lugar algum agora. O que foi? Não acredita em mim? Não acredito. Eu juro. Jura mesmo? Eu juro que eu juro. Eu não vou sair. Eu juro a você. Trouble in my, yes I'm blue, but I won't be blue always. Sun is gonna shine in my back door someday. O Langston jurou pela vida da mãe dele que não iria a lugar algum tão cedo. O nome da minha mãe nunca foi mencionado. Este caso está sendo comentado por toda a cidade. Então a inevitável perda será mais devastadora ainda. Não aposte contra mim. Você nem vai defender o caso, Cada querido. palavra que aquele homem proferir no tribunal será minha. Só estou afirmando que um negro sendo acusado de agressão pela nobreza de Greenwich deveria se poupar do tempo perdido e da crueldade de um julgamento. Langston, talvez você devesse voltar para a Espanha. Ou para a Rússia. Escreva os seus poemas. Explore grandes ideias com seus camaradas. Eu estava combatendo fascistas na Espanha. Você estava escrevendo sobre a luta contra os fascistas na Espanha. Prestem atenção. Quando o bebê chegar, Thurgood vai largar esse trabalho. Nenhum de vocês tem confiança em mim? Acho que você tem confiança suficiente por todos nós. Por pior que isso possa ser. Eu não acredito nisso. Meu Deus, lá vem a Zora. Deve estar vindo do jantar com Charles Lindbergh. Não se atreva. Zora! Senta aí! Vem aqui! Senhora Zora Neale Hurston. Oi! Como vocês estão? Langston Hill? Zora. E quem é esse? Eu sou o August. Já ouvi falar muito sobre você. Engraçado. Eu nunca ouvi falar nada sobre você. Não é, Langston? E então, pessoal, estamos prontos? Ainda não está falando comigo? Eu não tenho culpa. Você não faz ideia de como esse cara pode ser persuasivo.
Stella, onde o Sam está com a cabeça? Com tudo o que está acontecendo no mundo, não precisamos desse tipo de atenção em cima de nós. Bom, ele não procurou nada disso, Rose. Foi o Erwin que envolveu ele. Então, você diga a ele que estão todos apavorados com o que este homem fez. A Sophie Gittleson demitiu a empregada hoje. Ela trabalhava com eles há 11 anos. Demitiram a Glades? Porque ela é adorável. Sim, ela é adorável. Mas se um dos parentes dela for visitá-la, eles precisam pensar na filha deles. Eu teria feito a mesma coisa. Ora, se não é o Sr. Friedlansky. Sr. Wiseman? Dora e eu não conseguimos lembrar. Você nasceu aqui ou em Minsk? Viemos quando eu tinha apenas 1 ano. Foi o que eu pensei. Aposto que você se sente um figurão defendendo esse Schwartz. O que acha que seu pai diria? Eu não sei lhe dizer. Acho que ele diria que estava orgulhoso. É pela defesa. E não comete nada. Com ninguém. Eca! Seleção do júri, cavalheiros. Oficial, chame o primeiro Venire. Lester Gilman de Norwalk. Sr. Gilman. Sr. Gilman, neste caso, um homem de cor é acusado de estuprar uma mulher branca. Conseguiria ser justo para decidir este caso? Eu acho que sim. Sem mais perguntas. Aceito pela defesa. Pra dizer a verdade, eu não sei muita coisa sobre eles, os de cor. Não tem muitos deles em Stratford. Recusado. Vou ser bem honesto. Não gosto de negros. Parece que estão sempre tendo um problema. E não gosto muito de judeus também. O que o senhor disse? Bom, você é um deles. Eu creio. Obrigado pela sinceridade, Sr. Wright. Sem mais perguntas. Dispense por motivo direto. Advogado? Meritíssimo, dispensamos o Sr. Wright por motivo direto. Baseado em quê? Tendencioso. Eu sei. Ele admitiu que é tendencioso. Sr. Wright, é um cidadão respeitador da lei, não é? Com certeza. Se eu dissesse que a lei exige que o senhor deixe suas tendências de lado, obedeceria às instruções? Obedeceria. A dispensa foi anulada. Encontre uma justificativa melhor. Meritíssimo, com todo Já respeito... Já tomei minha decisão. Recusado. Sr. Ellis concorda que, por ser um homem de cor, não poderia julgar de forma justa o Sr. Spell? Não, senhor. Concorda que não poderia ser justo? Não, o que eu quero dizer é que se ele for culpado, seria obrigado a condená-lo. Vou questionar. Proteste. Em que bases? Obedeça. Meritíssimo, eu protesto. Qual o motivo? Ele não pode questionar discriminando. Ele não pode questionar discriminando. Eu ouvi, Sr. Marshall. É um questionamento definitivo, Sr. Friedman. O Estado pode usá-lo para o que desejar. Sr. Willis ainda tem 4 e a defesa 1. Qual o objetivo disso? Sempre que eles discriminarem, vamos protestar. Reconheça isso. Agora. Sra. Richmond mora em Greenwich? Sim, Sr. Willis. Agora eu moro.
E se o Estado provar o caso, a senhora poderia condenar o réu? Sim, claro que poderia. Obrigado, Sra. Richmond. Era só o que eu queria saber. Sra. Richmond, eu percebo que tem um sotaque. É mesmo? Achei que era o senhor que tinha sotaque, Sr. Friedman. Justo. Sra. Richmond, onde morava antes de se mudar para cá? Raleigh, Carolina do Norte. Agora mora em Greenwich. Sim, perfeito. Já que mora em Greenwich, deve ter ouvido falar sobre esse caso. Sim, só se fala nisso agora. Eu suponho, então, que a senhora chegou a algum tipo de conclusão quanto à culpa ou inocência do réu. O senhor supôs incorretamente. Eu não tenho todas as provas, ou tenho? Chegou a conhecer a Sra. Strubing? Só de passagem. Em festas e eventos da comunidade. Acredito que frequentamos o mesmo clube. Acha de verdade, Sra. Richmond, que com todas essas ligações, o clube, as festas, vai conseguir deixar tudo isso de lado? Eu não vejo por que não. Obrigado. Sem mais perguntas. O Estado aceita a Sra. Richmond. Meritíssimo. O quê? Aceitar? Não, de jeito nenhum. Sr. Friedman? Meritíssimo, pode nos conceder 5 minutos, por favor? Por mim, tudo bem, Meritíssimo. A corte fará um recesso de exatamente 5 minutos, mas não faremos disso um hábito, não é, doutor? Não, claro que não. Obrigado, Meritíssimo. Temos só mais uma recusa e foi feita para esta mulher. Confie em mim quanto a isso. Ela é sulista e mora na mesma cidade. Aceite-a. Eu não sou um fantoche seu, eu vou dispensá-la. Ela é inteligente e está confiante. Resiste à autoridade. Viu a forma como ela respondeu a você? Os outros jurados irão ouvi-la. O problema é exatamente esse. Ela conhece a Sra. Strubing. Participavam dos mesmos círculos sociais. E ela não a colocou em um pedestal. Talvez a Sra. Strubing seja alcoólatra. Talvez tenha um namorado na cidade. Essa mulher pode saber coisas. Está procurando agulha no palheiro. Talvez. Mas tenho certeza de uma coisa. Sabe o que os sulistas odeiam mais do que uma pessoa de cor? Riquinhos arrogantes como o Willis. Você estava observando? Ela cruzou os braços e se sentou quando Willis estava falando. Quando você começou, aí ela se abriu, inclinou-se para a frente e tirou os óculos. São bons sinais. Sinais de quê? De que ela gostou de você. Meus óculos. Eu preciso deles. Já estava na hora. Sr. Friedman? A defesa aceita, Sra. Richmond. Eu perdi alguma coisa? Sra. Richmond, a senhora foi aceita pelas duas partes e será a nossa 12ª e última jurada. O julgamento começará amanhã de manhã às 10 horas. Olha ali. Ei, Sr. Friedman, Sr. Friedman. O que tem a dizer sobre os comentários de hoje da NAACP? Que comentários? A nota para a imprensa de Walter White. Ele diz, o caso Spell mostra ao mundo que um homem de cor não consegue ter um julgamento justo nos Estados Unidos da América. Concorda, Sr. Friedman? Não tenho nada a declarar sobre isso. O senhor precisa dizer alguma coisa. Já não foi provado neste tribunal? A opinião pública quer saber, Sr. Friedman. Como um homem pode ter um julgamento justo quando negam a ele o direito ao próprio advogado? Quando pessoas da mesma raça que ele são liberadas do seu júri? Quando o medo e o preconceito contra a sua raça são os pontos centrais do caso contra ele? Atualmente, na Europa, as forças da tirania se mobilizaram por trás de uma visão chamada de raça superior. Mas aqui na América, as nossas diferenças não deveriam importar. Aqui nos foi prometido proteção igualitária das leis. Não há nada de complicado nisso. A promessa que foi feita não foi cumprida. Não chegamos nem perto. Não em Birmingham, no Alabama, nem em Oklahoma City, Oklahoma e com certeza não aqui. Em Bridgeport, Connecticut. Isso, mas as coisas sempre foram onde seu fanatismo
governo é simplesmente coberto pelo sotaque do norte. Quer dizer com isso? Mas um júri justo sempre pode render um veredito justo. E nos esforçamos para conquistar hoje. A Constituição não foi escrita para nós, já sabemos disso. Mas nós faremos com que ela funcione para nós. E de agora em diante, reivindicamos ela como nossa. Qual é o seu problema? Sam, agora não. Qual é o meu problema? Você insultou o juiz na escadaria do tribunal. Esse é o meu problema. Só relaxa. O que você disse? Eu ainda morarei nessa cidade depois que você for embora, entendeu? Sem declarações públicas até que o julgamento acabe ou eu esteja morto. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. É o meu pessoal que vai decidir o que dizer aos jornais e quando dizer. Os jornais não devem ter papel nenhum no julgamento. Eles já têm. As pessoas estão perdendo seus empregos Essas por causa pessoas não dessas são histórias. meus clientes. Mas são meus. O meu júri não tem apenas aquelas 12 pessoas da bancada dos jurados, mas sim a nação inteira. Você só precisa se concentrar neste caso. Se esforce ao máximo para não estragar nada e deixe que eu cuido de todo o resto. Sam, O que foi, Erin? Será que você não tem que trabalhar? Tem alguém esperando por você no meu escritório. É mesmo? E quem é essa pessoa? O policial McCoy. E quem é esse tal de policial McCoy? O policial que parou o Spell naquela noite. Fiz o que você disse, dirigi por Port Chester, parando os carros de polícia e encontrei ele. Muito bem, Erin. Excelente. A que horas o senhor parou o Spell? Você ouviu a pergunta? 3h37. Segundo minhas anotações. Por que o parou? Não parecia que um homem daqueles dirigiria aquele carro. Tinha alguém com ele no carro? Não. Estava só. Está disposto a testemunhar isso no tribunal? Se me obrigarem. Irwin, pegue uma declaração juramentada do policial McCoy e depois o acompanhe. Policial? Uau! Um policial honesto. Tem que morrer! Negro ordinário estuprador! Morra! Seu negro miserável! O desenho não parece nada comigo. Parece? Senhor Morgan! O estado de Connecticut contra Joseph Spell. Os advogados estão prontos? O estado está pronto. Estamos, meritíssimo. Sr. Willis, a sua primeira testemunha. O estado chama o capitão Burke da polícia de Greenwich para depor. O senhor identificaria essas fotos, capitão Burke? Sim, senhor. É o reservatório de Kensico. Encontrou alguma evidência na cena que pertence a este caso? Sim, senhor, encontramos. O casaco de pele de foca da senhora Strubin flutuando no reservatório, sob a ponte. Depois, logo aqui, na grade, encontramos fios de tecido. Eles estavam presos a excrementos de pássaros. O senhor conseguiu identificar o tecido? Sim, senhor. Era igual ao do casaco de pele de foca da senhora Strubin. Obrigado. Sem mais perguntas. A testemunha é toda sua, Sr. Friedman. Excrementos de pássaros. Como? Excrementos de pássaros, capitão Burke. Sim, exato. Você conseguiu identificar o pássaro? Posso? Obrigado. De um lado da ponte está o reservatório, amplo como um lago. Do outro lado,
temos uma queda de 10 metros sobre um leito irregular de pedras. Está correto? Digamos que sim. E o tecido que o senhor encontrou estava no lado do lago, exatamente aqui, a 19 metros da ponte. 21, na verdade. Ok. Então o senhor concluiu que a senhora Strubing caiu ou pulou da ponte? Concluí que ela foi empurrada. Empurrada? Para matá-la? Exato. Com tamanha experiência como investigador, capitão, já se perguntou uma coisa? Se alguém queria que a senhora Strubing morresse, não seria melhor empurrá-la no leito onde havia pedras afiadas em vez de nas águas do lago? Protesto. É pura especulação. Aceito. A pergunta será ignorada. Bom, a senhora Strubing lhe disse que depois de empurrá-la dentro da água, Joseph lá da ponte arremessou pedras nela, correto? Correto. Uhum. Havia alguma pedra lá na ponte? Eu não sei. Creio que sim. Mas havia pedras na área ao redor da ponte, correto? Sim, havia. Qual o tamanho dessas pedras? Eu não sei dizer ao certo. Eram maiores do que essas, capitão? Eu não posso afirmar isso. Isto aqui é uma pedra, não é, capitão? Pode chamá-la assim. Como você a chamaria? Um pedregulho. Pedregulho. Então, resumindo, capitão, o senhor está convicto de que este homem jogou a senhora Strubing em um lago de águas calmas, depois pegou pedregulhos para jogar nela enquanto ela esperava pacientemente sob a ponte. Protesto. Eu retiro. Sem mais perguntas, meritíssimo. Capitão Burke está dispensado. Esta sessão está encerrada. Todos de pé. Sr. Friedman, parabéns. Obrigado. Foram muito bem. Está bem. Vamos. Tudo bem. Por que está sorrindo? Acho que marcamos uns pontos hoje. Isso aqui não é um evento esportivo. A vida de um homem está em jogo. Uma palavrinha, Friedman. Sim, claro. Sozinho. Com os dois, então. O médico que examinou Ellie vai testemunhar amanhã. É bastante pessoal, é claro. São pessoas muito reservadas. Por favor, vá direto ao ponto. O que disse? Conversei com John Strubing e ele considera uma confissão. A decisão é minha, claro, mas faça seu garoto confessar e recomendarei sentença de 20 anos. Se não, é perpétua. Não. Sem acordos. Sr. Friedman. Eu não decido. É claro, precisa falar com seu cliente. Espero uma resposta diferente pela manhã. Mesmo com bom comportamento, você ficaria trancado por pelo menos 14 anos. Acho que posso aguentar isso. Eles não sabem que encontramos o policial, Joseph. Nós nem sabemos se o Strubing vai aparecer. Você pode sair daqui livre. Mas se ela vier e você estiver errado... Escute, a decisão é sua. Sam, eu preciso conversar com o Joseph. Está me pedindo para sair? É claro que não. Ele é o seu cliente. Estou pedindo que você ouça. Quando nos conhecemos, eu disse que eu só defenderia você se fosse inocente. Você me disse que era. Lembra disso? Eu me lembro. Você estava mentindo? Não. Não menti. Então eu vou perguntar novamente. Você cometeu esse crime? Não. Mas está disposto a dizer que sim? Se for preciso, para fazer um acordo. Se for preciso. Sabia que o meu bisavô era escravo?
Sua família era de escravos, Joseph? Como escravos, tínhamos que fazer o que o feitor mandava, mas... não somos mais escravos, somos? Não somos escravos. Você diz como se não fosse nada. Nós não somos escravos porque nos levantamos e lutamos incansavelmente até conseguirmos a liberdade. Não está certo? Meu avô fugiu quando tinha 15 anos. Minha mãe contou que ele lutou contra 4 homens e um cachorro de raça. Tudo bem, então me diga uma coisa. Depois de tudo que o seu avô fez para conquistar a liberdade, você vai simplesmente devolvê-la? Por nada? Por uma coisa que você nem fez? Entenda o seguinte, se você quiser a sua liberdade, tem que lutar por ela. Mas não precisa lutar sozinho, por isso estou aqui. Agora nós temos armas, Joseph. O nosso povo tem. Armas que nós não tínhamos. Nós temos a lei. E você tem o Sam, um dos melhores advogados de defesa deste país, ao seu lado. Acha mesmo que podemos vencer? Eu não estaria aqui se não achasse que nós podemos vencer. Dr. Sayer, diga ao júri qual sua especialidade. Sou especializado na área de ginecologia e também faço partos. Na manhã em que ela foi encontrada no reservatório, o senhor teve a oportunidade de examinar a senhora Eleanor Strubing? Sim, ela foi levada para a minha casa pela polícia às 6:30 da manhã. E ela contou o que aconteceu? Protesto. É boato. Protesto negado. Doutor? Esqueci a pergunta. O que a senhora Strubing lhe disse? Ela me disse que tinha sido estuprada por um homem de cor que trabalhava para ela. Qual era o estado mental dela durante tudo isso? Ela estava severamente perturbada e chorando. Ela continuava repetindo: estou grávida, estou grávida. O senhor a examinou? Sim. Minha esposa ajudou a tirar a sua roupa. Estava rasgada, molhada e lamacenta. Eu notei contusões em seus braços e pernas e numerosas abrasões e contusões em ambas as extremidades. E depois fiz um exame interno. O senhor tem uma opinião baseada em uma certeza médica razoável se ela foi ou não estuprada? Não há dúvidas, Sr. Willis. Tudo indicava o estupro. Obrigado. A testemunha é sua. Peça os históricos. Os prontuários médicos, peça. Meritíssimo, posso ver o histórico médico do Dr. Sayer? Protesto, isso é pessoal. Está negado. Me desculpe, Sr. Willis, mas a testemunha se referiu a eles. Eles precisam ser entregues. Sim, obrigado, meritíssimo. Leia esse documento. Escute, nós temos que falar sobre as abrações e contusões. Sim, é isso. Toque nesse assunto. Abrasões e contusões são arranhões e cortes, não são, doutor? Sim. Arranhões, marcas, hematomas. Certo, bom. A queda da ponte e a subida pela floresta de pinheiros poderiam ser responsáveis por cortes e contusões, não poderiam? É possível. Amante? O senhor fez um exame interno e encontrou edema, inchaço e traços de sangue. Sim, senhor. Uhum. E baseado nisso, o senhor determinou que ela foi estuprada. Exato. Mas essas descobertas são as mesmas de uma mulher que se encontrou com seu amante e se envolveu em relações sexuais vigorosas durante uma noite, certo, Protesto. doutor? Como ousa? Não há provas de nenhum amante. Aceito. Não há lugar para isso no meu tribunal, Sr. Friedman. Claro, meritíssimo. Sinto muito.
retiraram da audiência. O que aconteceu? Não sobreviveu. O sangramento foi muito pior desta vez, meu amor. Ele não parava. Eu sinto muito. Eu devia estar aí. Buster. Buster, você está aí? Estou aqui. E você? Tem mais alguma pergunta, Sr. Friedman? A senhora Strubing disse que resistiu ao agressor? Sim, ela disse. E o senhor também olhou debaixo das unhas dela, não olhou? Para ver se encontrava vestígios de pele? Olhei. E o que o senhor encontrou? Farpas, sujeira em algumas... Encontrou pele, doutor? Não. Sim, estava prestes a chegar a isso. Como disse? Havia pele. Onde nesse histórico está escrito alguma coisa sobre encontrar vestígios de pele? Não está no histórico. A minha esposa anotou tudo. Ela não escreveu esse tipo de informação. Por que não, doutor? Por que ela não registraria isso? Por respeito à privacidade da paciente, Sr. Friedman. Era a pele de um homem de cor. Sem mais perguntas. Não estava no histórico. Eles conseguiram que um médico mentisse sob juramento. Como vamos lutar contra isso? Você fez exatamente a pergunta que o Willis queria que você fizesse. Onde estava com a cabeça? Onde você estava? Pegando instruções com Walter White? Viu o que acontece quando eu não seguro a sua mão? Você entrou em pânico lá, como um amador. Você devia ter permitido o acordo. Que inferno. Chega de falar desse acordo. Nós temos uma testemunha álibi, esqueceu? O que você não entendeu? Os canalhas vão fazer McCoy mudar o seu testemunho. Apenas observe. Desde que façam isso, pegaremos a declaração juramentada e esfregaremos na cara deles. Não. Amanhã, logo cedo, vou ao escritório do Willis e vou perguntar se o acordo ainda está na mesa. O NAACP não vai aceitar nenhum acordo. O NAACP não é o único com a vida em risco aqui. Sim, é sim, caro colega. Você o está usando. É simples assim. Como você disse que os comunistas fariam. Vamos dar a ele a melhor defesa possível dentro das circunstâncias. É. Eu aposto que ele vai se sentir muito sortudo quando passar o resto da vida na prisão. Não vamos agir como se de repente você estivesse preocupado com Joseph Spell. O que você quer dizer com isso? Desde o momento em que se envolveu nisso, você está procurando uma saída. É gentil com a promotoria, consegue uma vantagem. E talvez até o deixem morar em seu bairro ou no clube um dia. Enfie isso na sua cabeça. A única forma de passar por uma porta grande é derrubando. Para você é fácil dizer isso, não é? Sabe, é a minha vida que está em risco aqui. A minha família, meu trabalho e o meu futuro. O que você tem? Você não tem nada a perder. Não, você simplesmente atravessa cidades causando todo tipo de confusão e depois segue em frente. Ninguém nunca vai se lembrar que você esteve aqui. Ah, vai se ferrar, Sam. Vai se ferrar. Ei, vocês estão bem? Por favor, hora de depor, Sra. Strubing.
Senhora Strubing mora em Greenwich? Sim, meu marido John e eu nos mudamos da Filadélfia há cerca de 1 ano. O seu marido está aqui no tribunal hoje? Mas é claro, ele está sentado ali na frente. Senhora Strubing, a senhora se lembra da noite em que foi atacada? Sr. Willis, eu garanto que eu nunca vou esquecer. Por favor, conte ao júri o que aconteceu. O meu marido estava viajando a negócios, como costuma fazer frequentemente. Eu jantei com amigos, os Moores, e cheguei em casa por volta das 10. Então eu decidi tomar banho antes de dormir. Eu estava arrumando meu cabelo e ele entrou no meu quarto. Veio atrás de mim e começou a me agarrar. Ele tinha uma faca. E a faca estava apontada para minha garganta e eu pensei em gritar, mas eu não conseguia. Ele me penetrou. Eu não consegui fazer ele parar. O corpo dele estava me esmagando. O que houve depois, senhora Strubing? Ele disse que ainda não tinha terminado comigo. E então ele fez de novo. Fez o quê? Me estuprou, Sr. Willis. E depois o que aconteceu? Quando ele terminou, ele disse: vamos dar uma volta, Sr. Strubing. Depois de tudo aquilo, ele ainda me chamava de Sra. Strubing. Então, ele rasgou meu vestido com as mãos e me amordaçou. Vou mostrar o exemplo H. Era esse o vestido? Sim, esse mesmo. E este é o exemplo I tirado desse vestido. É semelhante à mordaça que ele usou na senhora? Idêntico. O que aconteceu depois? Ele começou a dirigir e precisei deitar no assoalho para que eu não fosse vista. Então ele entrou no banco de trás, me tirou do carro e eu lembro de me sentir sem peso. De repente, eu estava congelado. Eu senti as pedras batendo em mim. Senhora Strubing, vê o homem que a estuprou neste tribunal hoje? Sim. Ele está bem ali. O homem de cor. Só para constar, senhora Strubing, qual o homem de cor? O de terno marrom. Obrigado. Mais uma pergunta, senhora Strubing. A senhora encontrou mais alguém durante o tempo que esteve com o Sr. Spell? Sim, enquanto íamos em direção ao reservatório, de repente eu vi uma luz vermelha no carro. Era a polícia. Pensei, finalmente estou salva. Mas o Joseph me mandou abaixar e disse que se eu fizesse um barulhinho, ele cortaria a minha garganta. Então eu ouvi o policial e pensei, por favor, olhe. Mas ele não olhou. Ele conversou com o Joseph e depois foi embora. Eu sinto muito. Eu não queria chorar. Mil desculpas. A senhora foi muito forte, Sr. Strubing. Sem dúvida, ela é meritíssimo. Sem mais perguntas. Nome, senhor? Sam Friedman. Friedman. Acho que não tem o seu nome aqui, senhor. Na verdade, eu sou amigo... Cuida disso. Ei, senhor, não pode entrar aí.
Cavalheiros, vocês precisam sair daqui agora. Marshall, aqui não é lugar para fazer cena. Eu sei, eu trabalhava em um lugar igual a este. Foi isso que meu pai disse. Se os vermelhos e os nazistas lutarem entre si, eles cuidarão lindamente um do outro. Este clube é apenas para membros, garoto. Laurie. Calma, calma. Parece que você tem alguns admiradores bem especiais. Estamos em um clube particular. Ela não estava no carro, Lauren. O que disse? Usou sua mentirinha hoje no tribunal. Está me acusando de um crime? Sim. É exatamente isso que eu estou fazendo. Quem você pensa que é? Há uma declaração juramentada do policial McCoy de que o Spell estava só naquela noite. Eu não me importo com o que você tem. Alice Trubin contou tudo à polícia de Greenwich quando foi vítima do crime. Se ela não estava no carro, como saberia que ele tinha parado? Aqui. Leia isto. O que é isto? Outra declaração juramentada. Esta é da Alice Trubin na manhã em que a encontraram. Dia, hora e devidamente registrada. Tudo o que ela contou à polícia de Greenwich. Isso é fraudulento. Saia do meu clube. Já fui a melhores. Você está bem, docinho? Parece triste. E um homem tão lindo como você não tem motivos para ficar triste. Onde ele está? Dr. Friedman. Eu não sou uma boa companhia essa noite. Tudo bem. Eu sou. Eu sou a Jen. Thurgood. Prazer. Nunca vi você aqui antes. Dr. Friedman. Dr. Friedman, espere um pouquinho aí. O que quer? A gente quer muito se apresentar para o senhor. E para o advogado de negros. Não vai querer se misturar com esse homem, senhorita. Com licença. Os cavalheiros estão cometendo um grande erro. Não tem erro. Sabemos quem você é. Queria que seu amigo advogado de negros estivesse aqui, não é? Cai fora daqui, vai! Cai fora daqui, vai! Ei, tá gostando disso? Fica aí, segura aí! Fica aí! Sam! Esse é o Sr. Thurgood Marshall. Esse homem é um advogado. Agora vou mostrar para o Sr. Marshall todo o respeito que ele merece. Entenderam? Senta aí e termina o uísque. Diga alguma coisa. Está atrasado.
O que aconteceu? Não queria arrumar problemas. A culpa não é sua. Aqui. Tudo bem. Olha. Homem é homem. E mulher é mulher. Certo? Certo. Os mestres nazistas da Alemanha deixaram claro que pretendem não apenas dominar toda a vida e pensamento em seu próprio país, mas também... Tem Flanken. Por que você é tão... Meu Deus, Sam, o que aconteceu? Ai, um gelo ia bem. O que foi? O que houve? Eu dei o primeiro soco. Amor, o que foi? O que é isso? Estava chorando? Agora não, vamos. Conte. A minha prima Ana na Cracóvia. A levaram. Sie haben genehmigte Kinderrecht? Quem será? Eu não sei. Para trás. Vai. Quem é? Sou eu. Thurgood. Seu colega doutor. Abra a porta. O que aconteceu com você? Será que eu cheguei em má hora? O que você quer, Thurgood? Eu tenho umas ideias sobre amanhã. Amanhã? Sai da minha casa. Não. Não até eu dizer porque eu estou aqui. Preste atenção. Estava certo. Fiz tudo errado o tempo todo. O Spell estava com ela a noite toda. O Spell mentiu. É sua grande revelação? Eleanor Strubing também mentiu. Nenhum deles nos disse a verdade. Uau. Thurgood, você acabou de dissecar o caso inteiro. Meu Deus. É realmente um gênio da justiça. Homem é homem e mulher é mulher. Homem é homem e mulher é mulher, Sam. Acha que foi consensual? É a única explicação que faz algum sentido. E como ter certeza? Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Preste atenção no que eu vou dizer. Teve relações sexuais com Eleanor Strubing? Não. Por que fica me perguntando isso? Eu nunca te fiz essa pergunta. Você fez sexo com ela? Fale logo, maldito. Eu já disse que não. Ela disse que estava no carro quando você foi parado. Ouviu dizer isso? Ouvi, mas é mentira. Não. Não está mentindo. Você está. Por que está escolhendo o lado dela? O policial disse... O policial nunca vasculhou o carro. Ela estava no banco de trás, não estava? Não. Eu estou dizendo, ela... Coloque uma coisa na sua cabeça. Ela deu uma declaração à polícia no início da manhã. Ela sabia que o carro tinha sido parado. Tudo bem. Tudo bem, ela estava lá. E você fez sexo com ela naquela noite? Responda. Responda agora! Sim. Quantas vezes?
2 vezes. Então você é culpado. Você mentiu o tempo todo. Não foi estupro. E a pele debaixo das unhas dela? O médico também está mentindo? Quando chegamos ao reservatório, eu estacionei o carro. Mas ela começou a gritar e abriu a porta para fugir, então eu a segurei só para ela ficar. Foi nessa hora que ela me arranhou. Está mentindo de novo? Não, é a verdade. Por que não me contou a verdade logo no início? Porque eu estava confuso. Não é o suficiente, Joseph. Tenha certeza de que o Willis vai perguntar por que você mentiu e vai perguntar na frente de todo mundo. O júri vai estudá-lo com 24 olhos e você vai dizer que se confundiu. Eu não consegui pensar direito. Isso não resolve nada. Você mentiu em uma declaração juramentada. Por que faria isso? Porque eu estava com medo. Tá bom? Eu fiquei com medo do que eles fariam comigo se descobrissem. Uma vez, meu pai disse: se alguém chamar você de preto, tem a minha permissão para brigar e as minhas ordens para lutar contra. Seu pai disse algo sobre ser chamado de judeuzinho? Não. Para mim, não disse. Você parece ser um verdadeiro lutador, Sam. Como um Joe Louis judeu. Não. Barney Ross é minha escolha. Barney Ross, então. Bom dia. Bom dia, Sr. Friedman. Senhora Strubin, a senhora é originalmente da Filadélfia, correto? Sim. Formada, não é? Bryn Mawr, Sr. Friedman. Fui informado de que era atleta, correto? Sim, eu era da equipe de natação. Ah. Você e seu marido se mudaram para sua propriedade em Greenwich na última primavera, correto? Eu não sei se eu chamaria de propriedade. Desculpe, mansão? John e eu nos mudamos para cá, Greenwich, em maio do ano passado. Mas o seu marido estava ausente na noite do incidente, correto? Sim, como eu disse, é negócios. A senhora testemunhou que saiu na noite em questão. Está correto. Eu fui aos Moore. A senhora bebeu na casa dos Moore? Pelo que lembro, bebi um pouco de vinho. Quantas taças a senhora diria? Eu não me lembro. Certamente mais do que uma. Eu não disse isso, eu só disse que não me lembro. Quando voltou dirigindo, estava embriagada? Nunca bebo a ponto de ficar embriagada. Muito bem, então foi direto ao seu quarto tomar banho, correto? Sim. E quando saiu do chuveiro, a senhora disse que o Joseph estava à sua espera. Não o vi logo que entrei. Não tinha motivos para acreditar que não estava só. Mas ele estava lá. Sentiu-se atraída pelo Joseph, não foi, senhora Strubin? Protesto, essa é uma acusação absurda. A senhora o convidou para sua cama, não foi? Meritíssimo. Quem me atacou foi ele. Conclua a pergunta e registre a resposta. Sr. Friedman, já chega, me entendeu? Sim, meritíssimo. Sim, é claro, desculpe. O seu quarto fica logo abaixo do quarto onde a empregada dormia? Sim. Gritou pedindo ajuda? Não pude, ele tinha uma faca. Ele segurou a faca enquanto tirava a própria roupa? Acho que sim. Então ele tirou as calças, o cinto, o zíper, tudo isso com só uma mão?
Aparentemente, sim. Disse ao Sr. Willis que lutou contra ele, mas ele a dominou, correto? Sim. Havia um telefone bem ao lado da sua cama. A senhora tentou usá-lo? Não, eu estava apavorada. Teve medo de usar o telefone ou gritar pedindo ajuda, mas não de revidar? O senhor não faz ideia de como eu senti tanto medo. Mas em nenhum momento, durante as várias horas em que os dois estiveram juntos, a senhora tentou fazer nenhuma ligação para fugir ou gritar para pedir ajuda. Protesto, isso é um eu argumento. estava com medo de perder a minha vida. Aceito, o júri desconsidera a pergunta. Sabia que tinha sido infiel ao seu marido e estava apavorada com medo do que ele faria se descobrisse, então quis escapar. Ele está conduzindo o Isso testemunho. não é verdade. Eu fui forçada a sair de casa. Ele me amarrou, me amordaçou e ele me arrastou para o carro. A polícia parou o carro. Sim. E mesmo assim não gritou. Ele tinha uma faca. Claro. Certo. A faca. Como testemunhou, estava com medo dele cortar sua garganta, mesmo do banco da frente do carro? Não consegui produzir nenhum som. Por causa da mordaça? Sim. Sr. Strubin, isto aqui é idêntico à mordaça que ele usou? Sim. Vamos mostrar ao júri o que ele fez. Então, Sr. Strubin, por favor, demonstre ao Sr. Marshall, por favor. A mordaça estava entre os seus lábios, correto, Sra. Strubin? Sim, correto. Estou fazendo certo? Não, estava mais apertada do que isso. E agora, senhora? Sim, desse jeito mesmo. Então, poderia ter feito isso, Sra. Strubin. Ele teria me matado. Quem a teria matado? O seu marido? Protesto! Quieto, Sr. Marshall. Como ousa falar comigo Havia um assim? policial a menos de 1 metro de distância da senhora e mesmo assim não pediu ajuda. Pelo contrário, deixou Joseph seguir para o reservatório. Avisando, E depois a não senhora fale. se afastou do carro porque estava com vergonha do que tinha feito com Meritíssimo. outro homem, um homem de cor. Se disser mais uma palavra, mandarei prendê-lo por desacato. A senhora estava com medo do que seu marido faria se descobrisse, com medo de estar grávida de um homem de cor. Continua conduzindo. Aceito, o júri não vai considerar. A senhora se atirou naquela água porque queria acabar com Eu não me tudo. atirei, eu fui jogada. As minhas mãos estavam amarradas, ele tentou me matar. As suas mãos não estavam amarradas, Sra. Strubin. A senhora conseguiu tirar o seu casaco e deixou flutuando na água enquanto nadava até o leito. Isso não é verdade. Ele me amordaçou. Ele me amarrou. Me estuprou. Eu sinto muito pela sua infelicidade, Sr. Strubin. Sem mais perguntas. Sr. Willis? Não tenho perguntas. Como vamos colocar o Spare para depor com tanta bagagem? O júri precisa ouvi-lo negar tudo. E aí você traz todas as coisas ruins. Não deixe nada para o Willis. O que acontece com a organização se perdermos? Eu nem quero pensar nisso. Você pode me culpar. Você é um de nós agora, Sam. Não notou ainda? Nos jornais eles escrevem Sam Friedman e Thurgood Marshall da NAACP. Joseph, por favor, diga ao júri onde foi criado. Louisiana. Você tem esposa e 2 filhos, correto? Aham. Mesmo tendo outra esposa, você tem outra mulher em White Plains, não é? Sim. O que ele está fazendo? Já serviu no exército, Joseph? Sim, senhor. Fort Benning, na Geórgia, por 6 anos. Fui dispensado. E por desonra, não é? Foi dispensado. Sim. Depois se mudou para o norte. Exato. Antes de trabalhar para os Strubin, você trabalhou para outra família em Greenwich? Sim, senhor. Eles o acusaram de roubar e o despediram. Sim, senhor. E quando trabalhou para os Strubin, encontrou outras dificuldades? Não, senhor. Os Strubin lhe tratavam bem, Joseph?
Ela sempre foi muito gentil comigo. E quanto ao Sr. Strubing? Ele era cruel com você? Ele era cruel com todo mundo. Foi você quem fez isso. Não fique me olhando. Sai da minha frente. Sim, senhor. Só um segundo, Joseph. Com licença. Está tudo bem, senhora. Na noite do incidente, por que entrou no quarto da Sra. Strubing, Joseph? Fui pedir dinheiro. Eu tinha que pagar um homem com quem estava jogando cartas. E o que houve quando chegou lá? Bom, eu bati na porta. Entre. Posso afirmar que ela estava triste, estava chorando. Está tudo bem com a senhora? O que você quer, Joseph? Posso voltar uma outra hora, Sra. Strubing. Ela disse para eu ficar e perguntou o que eu queria. Disse a ela que precisava de dinheiro e ela perguntou por quê. É que eu estou devendo para alguém. Ah. Então, ela foi ao escritório e disse: o suficiente para você, Joseph? Eu disse: sim, senhora, obrigado. Mas ela não me deu. E me perguntou: Eu não sou horrível igual a ele. Sou Joseph. Não, senhora. Não vá, Joseph. Ela me pediu para não deixá-la sozinha naquela noite. E eu não deixei. Depois, o que aconteceu? Fomos até a sala de estar e nós bebemos juntos. Sobre o que vocês dois conversaram? Ela contou que ele batia nela. Quem batia nela? Quem fez isso? Foi o meu marido. Ela em algum momento resistiu, Joseph? Ela não resistiu, de forma alguma. E o que houve depois? Estávamos deitados no sofá. Quando ela ouviu os cachorros latirem, ela estava convencida de que alguém estava chegando na casa e nos encontraria juntos. Levante-se. Levante-se. Ela começou a entrar em pânico. Eu disse a ela que não tinha ninguém vindo, que estava tudo bem. Mas ela insistia que temos que sair daqui agora. Então, saímos da casa. Fomos para o carro e dirigimos um pouco. Ela se sentou no banco de trás para não parecer nada errado. Então, o carro de polícia veio por trás. Ela ficou muito assustada. Então eu disse: deite no chão e fique quieta. Deite no chão e fique quieta. Não se mexa. Onde conseguiu o carro, garoto? Sou o motorista, senhor. Pertence a John Strubing, de Greenwich, Connecticut. Identificação. Sim, senhor.
Dirija devagar. Sim, senhor. Saia de Port Chester. Já estou de saída, senhor. Obrigado. O que houve em seguida? Chegamos ao reservatório e depois ela gritou comigo. Joseph, pare o carro! Pare o carro, Joseph, pare o carro! Qual é o problema? Ela não parava de sacudir a cabeça e dizia: o que eu fiz? Tudo vai ficar bem, Sr. Strubing. Respire fundo. Tudo bem? Você não entende. Talvez fosse melhor você voltar para casa. O que acha? Você não entende. Você não consegue entender. Ela ficava dizendo: eu vou engravidar. Então eu disse: você não vai engravidar, você não vai engravidar. Você não vai engravidar. Eu não posso ter uma você criança não vai engravidar, de você não vai ter nenhum bebê, tá bom? Não. Então eu disse: me deixe levá-la para casa. O que foi que eu fiz? Foi aí que ela gritou Me comigo. deixe sair do carro. Eu vou contar pra todo mundo Espere, que me estuprou. calma. Ela abriu a porta e eu a segurei. Só para ela ficar lá dentro. Foi quando ela arranhou o meu braço. Sr. Strubing! Ei! Ei! Calma! Sr. Strubing! Sr. Strubing, o que está fazendo aí em cima? Eu gritei para ela voltar, mas... E volte para o carro, vou levá-la para casa. Por favor, Sr. Ela nem virou para trás. Por favor, desça daí. Joseph, você estuprou a Sra. Strubing? Não. Eu não a estuprei. Obrigado, Joseph. A testemunha é sua. Nada mal. Não mentiria para o júri, mentiria? Nada mal mesmo. Não, senhor, eu não mentiria. Mas a verdade é que é mentiroso, não é? Protesto argumentativo. Está negado. É interrogatório cruzado. Está tudo bem. Quando se casou com a sua primeira esposa, Harry, jurou a Deus que seria fiel a ela, não jurou? Sim, senhor. Mas não foi. Mentiu. Eu acho que sim. E disse que cuidaria dos seus filhos, não disse? Sim, senhor. Mas não cuidou, não é? Não tanto quanto deveria. Depois serviu ao exército e jurou honrar o seu país. Mas isso também foi mentira. Não. Então veio para o norte e roubou do seu primeiro empregador? E quando a polícia o pegou, você mentiu sobre o seu paradeiro na noite anterior, não foi isso? Sim, eu menti. Deu uma declaração sob juramento de que ficou em um bar a noite inteira. Sim, senhor. Então mentiu para sua esposa, para o estado da Louisiana e mentiu para a polícia. Mentiu para Deus. Por que alguém deveria acreditar em você? Não sei por que deveriam, mas essa é a verdade. A verdade? Se é a verdade, por que não contou desde o início? Se você é um homem inocente, por que mentir? Por que mentir, Sr. Spell? Responda a minha pergunta. Se você fosse um homem inocente, por que mentiria? Ia contar à polícia que eu estava com ela? Era o que ela queria? Se essa é a verdade... Sabe o que fariam comigo na Louisiana por estar com uma mulher branca igual a ela? Se não me matasse naquele exato momento, os outros viriam em breve, me amarrariam, me arrastariam e depois cortariam a minha masculinidade. E depois eu ficaria balançando no galho de uma árvore. Então, por que eu menti, Sr. Willis? Porque a verdade acabaria me matando. Só por isso. Deixo para a contestação. A resposta será válida. Sr. Willis? Sem mais perguntas. Sabe de uma coisa? Finalmente isso aqui parece um escritório respeitável. Entre.
Tem alguém querendo vê-lo, Dr. Marshall? Walter? O que está fazendo aqui? Podemos conversar? Eu estarei no escritório do Warren. O que foi, Walter? O que é isso? Menino de 14 anos no Mississippi, acusado de matar policial. Precisa de advogado. E eu tenho que ir hoje à noite. Ele está pronto para finalização? O Sam? Ele vai estar. Então não há motivos para você ficar aqui. Eu vou cuidar de tudo. Pegou o desenho que a Rainey deixou pra você? Ah, peguei sim. Mas... que tipo de avião é esse? Querido, não é um avião. Ela disse que era você. São orelhas e não asas. Ela é muito talentosa. Você estava certa, sabia? Sobre o quê? Por que ela mentiria? Essa é a pergunta que precisamos responder. Bom. Sou grata porque a Rainey vê que existem homens como você no mundo. Não entendo como você pode sair antes de encerrar o caso. Não vai melhorar em nada ficar sentado esperando pelo veredito. E se surgir alguma coisa? O caso está ganho, Sam. Walter vai representar a NAACP e você estará lá pelo Spell. Sam, você sabia que eu só tenho um testículo? Não. Pois é. Na universidade, eu acabei fugindo de uma gangue de fanáticos em uma parte da cidade em que eu não deveria estar. Os meus amigos me colocaram na frente de uma caminhonete, eu pulei para trás e aí eu fui me arrumar. Mas tinha um pedaço irregular de metal que eu não tinha visto. Ele fez um corte enorme no meu saco. É. Por que eu estou te contando isso? Bom, eu quero que você saiba que mesmo sentado na parte de trás da caminhonete com meu escroto rasgado e a cada lombada sentindo choques de dor na perna inteira, mesmo assim, a dor não era tão excruciante quanto ficar sentado observando você defender este caso nessas últimas semanas. Mas eu aprendi uma coisa. É? Preciso de um exército de advogados como você, Sam. Advogados que nem sabem que querem fazer a diferença. Advogados que só com um pouco de treino podem ser tão capazes quanto eu. Bom, quase tão capazes quanto eu. Tá, e até lá? Você viaja pelo país todo nessa cruzada? Apagando incêndios no Mississippi, Oklahoma, Bridgeport? Não. A verdade é que eu caço incêndio, Sam. Eu procuro pelo fogo. Agora é a sua vez. Aqui está o argumento final que você vai dar. Quem está dizendo a verdade? Uma mulher de boa família? Com um passado sem falhas? Ou um homem depravado? Um criminoso recorrente sem moral? Um homem cuja vida inteira foi composta por uma série de mentiras? Essa mulher, decente, temente a Deus, inteligente, com curso superior, teve relações sexuais voluntariamente com seu criado negro e depois pulou na água? Por quê? Por prazer? Como a defesa quer que vocês acreditem? Claro que não. Joseph Spell estuprou Eleanor Strubing. Depois ele a jogou daquela ponte para matar a única testemunha do seu crime. Inocentem ele e colocarão uma pantera selvagem solta em nosso meio para perseguir mais vítimas e ameaçar a segurança e tranquilidade de todas as mulheres do estado de Connecticut. Como júri, vocês foram expostos à escuridão da alma de um homem sinistro. Mas também estão em uma posição de grande privilégio. Porque vocês
Vocês têm o poder de fazer justiça em nome de todos nós. Besteira. Obrigado. Deus nos abençoe. Sr. Friedman? Por que uma mulher como Eleanor Strubing aceitaria, não, incentivaria relações sexuais com um homem como Joseph Spell? Vou lhes dizer o porquê. Eleanor Strubing tem uma história nada menos do que trágica. Ela é uma mulher respeitável de uma boa família que frequentou as melhores escolas. Ela vai à igreja todos os domingos. Como diz o bom livro, ela era imaculada como Cordeiro de Deus. Imaculada como Cordeiro de Deus. Ela e seu marido John se mudaram para Greenwich. Ah, mas ele viaja muito, deixando-a sozinha em uma nova cidade, longe de seus amigos e familiares, em uma casa grande e vazia. As dores da solidão eram difíceis. Ela bebeu um pouco. Uma batida na porta. Joseph. Ela não estava esperando por isso. De repente, um homem atlético e jovem. Em um momento de fraqueza, seu julgamento foi prejudicado pelo álcool da noite. Consumida pela solidão, ela o convida para dividir sua cama e aliviar a sua dor. À medida em que a noite passa, ela entra em pânico com medo deles serem descobertos. Ela precisa sair da casa, precisa escapar do pecado. E se ela estiver grávida? Uma criança de cor? E se o marido descobrisse tudo, o que ele faria com ela? Ela não pode viver com aquele medo, com a vergonha. Então lá estão eles, no reservatório. Uma oportunidade de escapar da sua vida, do seu desespero. Joseph tenta segurá-la, mas ela se solta, sai do carro. E então cai dentro da água. Só que no momento em que ela toca a superfície, seus anos de treinamento assumem o controle. Ela é uma nadadora e simplesmente não pode se afogar. Com o fim da possibilidade de acabar com a própria vida, sua única saída é acusá-lo. E assim, uma história foi criada. Uma rede de mentiras desesperadas, cheias de inconsistências, absurdos, dúvidas lógicas. O Estado deve provar o seu caso acima de qualquer dúvida. Deve ser um caso claro. Nenhum grito de socorro. A noite toda. Dúvida. Nenhuma ligação para os telefones da família. Dúvida. Nenhum choro para o policial a menos de 1 metro. Dúvida. Nenhuma pedra na ponte. Dúvida. Dúvida, dúvida, dúvida. A dúvida, meus amigos, é esmagadora. E é por isso que precisam julgar Joseph Spell inocente. Senhoras e senhores do júri, já ouviram os advogados. Agora podem se recolher à sala do júri para suas deliberações. O tribunal está em recesso. Quem é? Sou eu. Deveria estar num trem. Eu ainda tenho um tempinho. Soube que estava me procurando. Friedman, você está com sorte de principiante. John Strubing acabou de me ligar. Tudo isso foi uma tensão terrível para Ellie, como imagina. Eles querem que tudo acabe agora. Estou preparado para oferecer um último acordo. E qual é? 5 anos. Ele terá que assinar uma declaração de culpa e admitir que mentiu. Vou falar com ele. Vá agora. Se o júri voltar, acordo cancelado. Sairia após 3 anos por bom comportamento. Possivelmente antes.
Acho que eu deveria aceitar. Eu não sei o que o júri vai decidir. É um bom acordo. Mas e se eles me condenarem? Provavelmente você vai passar o resto da vida na cadeia. Tenho que decidir imediatamente? O que eu tenho que fazer pelo acordo? Admitir que a estuprou e que mentiu no seu depoimento. Posso falar com o Sr. Marshall? Ele está em um trem, provavelmente em algum lugar no Tennessee a essa hora. Eu não conseguiria falar com ele a tempo. O que você acha que ele diria? Então, quero boas notícias. Sem acordo. O quê? Você o aconselhou a aceitar? Eu disse que era uma boa oferta. E qual era a alternativa? Eu disse que, se fosse eu, iria aceitar. E eu disse a ele que nenhum homem deveria confessar um crime que jamais cometeu. Achei que os judeus fossem inteligentes. Mas você é igual ao negro. Muito obrigado, Lauren. Acho que é o maior elogio que você poderia ter me feito. Acusado do assassinato do policial Christian Burke. Já temos um veredito. Primeiro jurado, por favor, de pé. Eu sou a primeira jurada, meritíssimo. Muito bem. Chegaram a um veredito? Chegamos, meritíssimo. Sr. Spell, levante-se e fique de frente para o júri. Senhora primeira jurada, qual é o veredito? Nós, o júri, diante da acusação de estupro, consideramos que o réu Joseph Spell é inocente. Ordem. É um veredito por unanimidade? É sim, meritíssimo. Acabou, Joseph. Conseguimos. Sr. Spell, o júri decidiu que é inocente. Agora o senhor está livre. O júri está dispensado. Julgamento encerrado. Todos de pé. Meus parabéns, Sr. White. Sr. Spell? Sou Ted Lancaster. O Sr. Marshall achou que precisaria de um lugar para dormir essa noite. O Sr. Marshall. Alô? Alô? Sam? Olá. Sam, eu mal posso ouvi-lo. Já saiu o veredito? Sou eu. Sam, é você que está aí? Pode me ouvir? Inocentaram. Muito obrigado. O quê? É inocente, ele é inocente. Ele é inocente? Inocente. Sam! Sam, eu te disse que você ia conseguir, eu te disse! Sim! Conseguimos! Sente! Sam! Thurgood, eu não estou conseguindo ouvir você direito. Sam, você está aí?
Sam, você está aí? Thurgood! Somente brancos. Luiz! Marshall! A sua esposa ainda está com você? Olhe pra mim, ela me veste da cabeça aos pés, me deixa tão lindo como você. Deus o abençoe, precisamos do senhor. Prometo fazer o que estiver ao meu alcance para ajudá-los. Obrigado por vir. Precisamos do senhor no Mississippi. É um prazer. Vamos indo, então. Está com fome? Sabe, eu quase comi a minha valise no trem. Quando chegarmos em casa, vou preparar uma boa ceia para o senhor. Vai ser ótimo e podem aproveitar para me contar tudo o que está acontecendo aqui. Vá um pouco mais devagar, estou com meus sapatos de domingo. Seguindo sua vitória dramática no caso Spell, Sam Friedman se tornou um advogado incansável na luta pelos direitos civis no estado de Connecticut. Thurgood Marshall emergiu como o primeiro arquiteto das batalhas jurídicas pelos direitos civis. Ele defendeu um total de 32 casos de direitos civis no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, vencendo todos, exceto 3. Em 1954, Marshall venceu o caso da Suprema Corte Brown versus Conselho de Educação sobre a segregação em escolas públicas. Em 1967, Marshall se tornou o primeiro afro-americano a se tornar membro da Suprema Corte. O reverendo Dr. Martin Luther King Jr. enviou um telegrama a Marshall. Você provou ser um gigante na sua profissão, e a sua carreira foi um dos períodos mais significativos do nosso tempo. Do the best that you can do. Then you can look in the mirror, proud of who's looking back at you. Define the life you're living, not by what you take, but what you're giving. And if you bet on love, there's no way you'll ever lose. Take a stand, make a stand for what's right. It's always worth the fight. It all means nothing. And if you don't stand up for something, you can't just talk the talk. You got to walk that walk. Yes, you do. It all means nothing. And if you don't stand up for something, and I stand up for you, self-respect, dignity. If that's all you got, then you got all you need. And without that, you don't have a thing. Oh, no, no. Rise up, love, lift your hands. I stand with you cause I understand. Ain't here to judge, just to take a stand. The greater plans, the creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out and touch with the Savior's hand. On rock we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of man. If you don't stand for something, you can't just talk the talk. You got to walk that walk. Yes, you do. It all means nothing if you don't stand up for something.
Sabe, muitas pessoas, na verdade, às vezes, até meus próprios filhos, me olham de um jeito como se não acreditassem no que aconteceu no passado. Existem momentos dentro de diversos ramos deste governo cujo propósito é contra-atacar antigas mentiras contadas de um jeito mais esperto. Ao meu pai e minha mãe que me ensinaram a importância da força, inteligência, amor, orgulho e serviço comunitário.